de 35 anos, a CST cresceu com e para as pessoas. Celebramos uma história marcada pela inovação e pela evolução tecnológica. O nosso sucesso é partilhado por todos. Juntos, construímos um futuro promissor. Olhamos para o futuro com otimismo, comprometidos em continuar a inovar e a servir o nosso país. 35 anos, CST, somos nós. Obrigado por fazeres parte da nossa história. Bem-vindos à RSTP. Abrimos este espaço em entrevista para mais uma conversa com um dos nossos compatriotas. É uma figura bastante conhecida em São Tomé e Príncipe e não só. Começou naturalmente na sua área de paixão, que é a agricultura, mas depois destacou-se no ativismo social e entrou pela política e até bem pouco tempo desempenhou um cargo de relevo no país como ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pesca. Abel Bom Jesus, seja bem-vindo à RSTP e obrigado pela sua disponibilidade. Muito bem, muito obrigado, Jos Afonso. Obrigado também à RSTP pelo contributo que nos tem dado. A RSTP tem desenvolvido um papel crucial e eu diria que, enquanto membro do Andapligo, vi nascer a RSTP e hoje está a tornar um gigante. E para nós isso é importante porque é uma equipa jovem, dinâmica, que tem estado a trabalhar. O importante para nós é continuar a levar a verdade e a levar aquelas notícias que o povo precisa saber. Como naquele velho slogan, povo capigi, anda pligo caplacê, quem diz povo capigi, RSTP caplacê, e a voz do povo. Muito obrigado pela oportunidade de estar cá para esclarecer algumas questões. Sim, obrigado, Abel. Eu quero muito poder tocar em várias dessas áreas que eu toquei na introdução da nossa conversa. Uma conversa que, aliás, era para termos já há muito tempo, mas ela acontece neste momento, como se diz, cada coisa ao seu momento. E este momento tem sido marcado por muitas informações e, se não mesmo, acusações contra o Abel Bom Jesus, particularmente devido às suas ações mais recentes enquanto ministro da Agricultura do 18º Governo Constitucional. E bem recentemente saiu uma notícia com acusações contra o ministro de ter feito parte, naturalmente, enquanto membro do governo, que retirou a terra a um grupo nacional, umas terras agrícolas em Ubabudo, e entregou-as a um grupo de investidores russos. Isso corresponde à verdade. Abel Bom Jesus, enquanto ministro da Agricultura, assinou, autorizou, ordenou a retirada destas terras para entregá-las a grupo russo? Caro Gesimar, aos ouvintes e telespectadores da RSTP, confesso-vos que às vezes eu chego a um nível de percepção que eu chego a dizer a mim mesmo: Abel, será que esse povo sabe aquilo que quer? Mas só de saber que essa impressão, essas falácias não vêm do povo, mas sim vêm de um grupo de indivíduos que nós conhecemos, que são indivíduos que já vêm há muito tempo a viver à custa desse povo. Quem conhece Abel Bom Jesus sabe que Abel Bom Jesus não precisa falar quem é ele. Mas hoje muita gente pensa que o Abel Bom Jesus destacou-se no mundo político. Eu não destaquei no mundo político. Eu destaco-me como um empreendedor no ramo agrícola, alguém resiliente, com resultados visíveis e que me levou às eleições presidenciais, que o povo votou para mim para ser presidente da República. Eu digo povo, porque ganhei na diáspora. E por causa disso também fui convidado para ser ministro da Agricultura, porque, como eu costumo dizer, sonhei com as estrelas e alcancei a lua. Porque tenho as minhas dúvidas que o ADI, ou seja, o Patrício Trovoada, iria chamar Abel Bom Jesus só, aquele mero agricultor, para ir ser ministro da Agricultura. Vamos entrar a este lado. Mas, ao ser ministro da Agricultura, eu já trazia comigo alguns desejos, que não é só meu, é desejo dos santomenses, que sempre foi explanado em vários fóruns.
O porquê que não se retira a terra na mão das pessoas que não estão a trabalhar e entregar a quem realmente quer trabalhar? Bom, como ministro, eu tinha comigo prerrogativas que eu podia pôr em função, e uma delas é essa. A única pessoa que poderia dar e retirar terras é o ministro da Agricultura. E então, eu senti que nós temos muitas terras mal paradas. Eu também sou agricultor, valorizo a cada 1 metro quadrado de terras em São Tomé. E quem já visitou as minhas plantações pode chegar lá e ver como eu valorizo a terra. Mais concretamente, o processo de retirada das terras não começa comigo. Só que era uma falsa, ou posso assim dizer, era uma campanha que vinha a ser feita por diversos governos, mas não se cumpria na íntegra. E eu comecei a fazê-lo. Comecei a fazê-lo através de proposta no Conselho de Ministros. Comecei com dois lotes de terra na zona de Milagrosa, que pertencia ao falecido o senhor Carlos Tini. Tinha na sua posse algumas terras, retirei lá 2 lotes, entreguei a um grupo de jovens para poderem trabalhar. Tive, em seguida, mesmo ainda em Milagrosa, o senhor engenheiro, ou seja, o senhor que era governador do Banco Central, que é Eugênio. O senhor Eugênio tinha lá 60 e tal hectares de terra, foram redimensionados, distribuídos para os vianteiros, e pedi ao senhor Eugênio que ele fizesse um projeto, e ele tinha 6 meses que é para poder começar a implementar o projeto, porque ele tinha terra durante muito tempo mal parado. E dizer mais, estamos numa sociedade onde nós somos hipócritas. Somos hipócritas porque existe lei, e as pessoas que são chamadas para exercer o poder, ele deve exercê-lo seguindo aquilo que está na lei. Eu já fui chamado para a Assembleia por causa de um indivíduo que tinha uma parcela de terra na zona de Mesquita. O indivíduo esteve fora de São Tomé há mais de 30 anos. 2 jovens começaram a trabalhar aquela parcela. Inclusive, um desses jovens está no 3º ou 4º ano de matemática a formar, mas é muito bom agricultor e com bons resultados. Quando eu tomei o conhecimento que o indivíduo que tinha terra há mais de 30 anos, que não cultivava, voltou para São Tomé, quer retirar na mão desses jovens que estão a trabalhar, está a produzir e tira de lá o seu sustento, eu confesso que usei o poder que me foi dado em defesa dos jovens. Eu entreguei as terras aos jovens, os jovens continuam lá a trabalhar. Foram queixar o ministro da Assembleia, eu fui para a Assembleia e disse mesmo na Assembleia, meus senhores, sejamos coerentes. É aqui nessa casa onde se faz a lei para qualquer um governante poder governar seguindo elas. Vocês vão lá ver na lei que as terras são dadas com um título de usufruto. São 20 anos que o beneficiário tem para explorar. E se o Estado sentir, o governo sentir que o beneficiário não está a usar a terra de forma que ela torne produtiva, porque a nossa riqueza deve vir da agricultura, do turismo e das pescas, que são 3 recursos que Deus colocou à nossa disposição, o governo tem que agir. E é a partir daqui que eu começo a agir. Abel citou 2 figuras, digamos, mais politicamente dispostas, e esse caso deste jovem, serão os únicos ou tem... Não, tem muito mais. A doutora Maria das Neves, na roça que ela tem em Madalena, eram 30 e tal hectares. A população invadiu uma parte. Eu mandei redimensionar aquilo. Pedi à doutora Maria das Neves que fizesse um projeto que apresentasse ao Ministério da Agricultura, que ela começasse a implementar, porque o que nós queríamos é o quê? Nós não queremos terra mal parada. Nós queremos terra a produzir. Queremos fruta a vir para a cidade. Queremos banana a vir para a cidade. Queremos cacau, que é a nossa riqueza. Queremos café. Queremos lenha. Queremos tudo isso. E terra não pode estar na mão das pessoas que fazem ali as suas quintas, plantam sua relva e produção zero. Então, a doutora Maria das Neves também é uma das pessoas visadas, que se eu não saísse do governo, a essa altura eu já teria uma resposta, ou já poderia ter posicionado, porque já havia redimensionado e deixado ela dos 30 e tal, ela ficou com cerca de 10 hectares, e esses 10 hectares, ela tinha que apresentar um projeto para começar a ser implementada em 6 meses. E se ela não implementasse em 6 meses, retirava ela também. O doutor Guilherme Pócer da Costa, eu visitei também a propriedade dele. Também recebeu notificação e começou a agir. O Pócer da Costa também escreveu a pedir. Nós dissemos que não. O senhor apresenta um projeto, o senhor tem X de tempo para começar a executá-lo. Porque o que o governo quer, o que nós queríamos, é colocar essas terras. São Tomé e Príncipe tem poucas terras, mas todas elas mal paradas. Então, o que nós queremos é fazer o quê? É dinamizar esse setor e, acima de tudo, aproveitar esse recurso que temos à nossa disposição. Portanto, no âmbito, então, desta política, desta sua visão enquanto Ministro da Agricultura, um dos visados também é este grupo do Babudo. Bom, o Babudo já não era um grupo. Que sejamos sérios.
que sejamos sérios. O Babudo foi dado a um grupo, mas sabe que o Santo Mestre não tem essa essência de trabalhar no grupo, de trabalhar em cooperativa, de trabalhar em organização. Não, isso não é nosso. E aquilo já não era um grupo. Era mais o senhor Tini, que esteve ali, que eu reconheço nele, que durante muito tempo teve algum êxito, trabalhou. Mas o que acontece? O que acontece é que o próprio Estado Santo Mestre, no momento que está, não tem condições para estender as mãos para o seu Tini, para poder levantá-lo e a sua empresa. Mas ele diz que a sua empresa estava em funcionamento, Não. tem funcionários, A empresa, estava a produzir, meu aliás, nos últimos anos, produzia umas tantas toneladas de cacau para exportação. Falar de agricultura em São Tomé e Príncipe, ninguém vem aqui falar-me o contrário, porque eu entendo aquilo que é agricultura. Tem momentos baixos, momentos altos. Quando tu chegas num terreno que tu vês que realmente quem está ali está a trabalhar, tu sentes. Eu visitei aquela média empresa, o que eu vi é uma empresa falência a degradar-se a cada dia mais. E também é do meu conhecimento que o senhor seja sério e venha cá dizer que ele estava a trabalhar no sentido de vender a empresa para um grupo português que queria investir. E então eu digo, o Estado Santo Mestre é parvo? Os ministros que nós temos, os representantes que o povo elege para estar lá para guiar o destino do país é parvo? Como é que uma coisa que não é tua, você vende e ganha centenas de milhões de euros, o próprio Estado anda aqui na falência? Meus senhores, eu confesso-vos que eu não entendo o verdadeiro São Tomense. Mas o ministro, quando visitou aquela empresa, constatou isso, confrontou o empresário, porque ele disse que depois, aliás, divulgou uma carta que enviou ao ministro a solicitar mais 6 meses para que o governo pudesse cedê-lo para concluir algumas ações e tentar recuperar alguns investimentos. Deu alguma resposta a isso? Por que não deu, se é que não deu? Meu caro, é o seguinte, Ingafle São Tomé. Se 20 anos, na fefa, nós 6 meses do Cabi Fefa. E o São Tomé tem esse mau hábito de pedir mais um tempo para dar a volta a outro. Eu digo-vos, a decisão toma-se quando tem que se tomar. E governa-se tomando decisão. E eu confesso-vos que eu, enquanto ministro, tomei decisões que chegou até a ferir pessoas da minha família. Mas o que é que eu posso fazer? Eu fui chamado para trabalhar para o bem coletivo, não individual. Eu tenho pessoas que diziam ser minhas amigas, por não tomar decisões que favorecessem ela, hoje são meus inimigos. Mas, ok, foi uma oportunidade que eu tive para conhecer realmente quem são as pessoas que estavam dispostas a lutar ao meu lado. Meu caro, como governante, nós tomamos medidas, tomamos decisões, prejudica os nossos familiares, mas o país anda. E para mim isso é o propósito. Retirou aquelas terras daquele grupo nacional e entregou de facto a um grupo russo, é isso? O grupo russo também é um consórcio porque eles também têm participantes nacionais. Também tem santomenses que faz parte da sociedade dos russos. Tem lá santomenses também. E eu quero também dizer aqui aos santomenses que temos que parar com essa coisa de quem é mais santomense que o outro. E essa de dizer que não se tira terra na mão de nacional para dar estrangeiro. Qual é nacional que não se tira terra na mão dele? Tira-se sim terra na mão do nacional, dá um estrangeiro que está capitalizado, que quer investir, que vai dar emprego aos nacionais, que um governo sério, por exemplo, eu digo que infelizmente eu não tive a oportunidade de visitar os investimentos que os russos estão a fazer, mas enquanto ministro eu tive conhecimento que antes de eu sair eles já tinham exportado 100 e tal toneladas de cacau seco, porque eles não só estão a trabalhar na produção, como também na compra do cacau, a um preço justo aos nossos agricultores, com uma balança justa aos nossos agricultores. Isso é que houve até uma polêmica com outras empresas que compram cacau, porque eles estão usando uma balança eletrônica e os outros compradores estão usando uma balança que os agricultores sentiam-se enganados. Foram até o Ministério reclamar da atitude dos russos, convoquei uma reunião com os compradores de cacau, falamos sobre isso, porque quando nós estamos a governar, nós temos que procurar defender o interesse da maioria e não de um grupinho. E é mais do que claro que em São Tomé e Príncipe, uma boa parte dos nossos governantes estão aqui para defender o interesse do seu grupo. Abel Bom Jesus, desde quando é que decidiu, ou melhor, os russos passaram a ser proprietários daquele empreendimento ou dessas terras? Eu não carrego comigo a data. Eu confesso-vos que eu não sou muito bom de guardar lembranças, mas eu tenho a certeza que os russos estão ali há 6 meses, 7 meses
acredito eu, ou um pouco E mais. de lá Mas um para ano... cá diz que tem conhecimento que o investimento foi ou tem sido melhor do que aquilo que o grupo... Sim, porque eu também mandei uma equipa técnica ir visitar. Mandei lá uma equipa técnica. Aqui é São Tomé e Príncipe, nós conhecemos todos nós ouvimos por parte. O senhor que esteve na entrevista com o Telanó, do Abel Veiga, esse senhor é casado com a minha prima. Eu conheço esse senhor, eu fui lá quando eu lhe vi. Mas uma coisa é certa, a minha ideia, quando nós demos o grupo russo às terras, pedi-lhes que dessem às pessoas emprego, sem olhar para A nem para o B. Se o senhor ficou desempregado, não era do meu conhecimento. Mas uma coisa é certa, no momento de visita, porque nós demos aos russos um tempo, como qualquer uma pessoa que nós damos terra, tem 6 meses para investir. E 6 meses depois nós vamos visitar. E quando eu ia preparar a minha visita, infelizmente, houve aquilo que houve. Mas eu peço agora que quem de direito, que vá lá, que averigue, que se os russos estão a tratar bem os trabalhadores, se as coisas estão a acontecer em conformidade. Isso segue. Da mesma forma que o Abel Bom Jesus deu as terras como ministro da Agricultura aos russos, se os russos não estiverem a usá-la, o atual ministro da Agricultura tem o poder de retirar. Mas se os russos estão a fazer o bom uso de terra, estão a investir, estão a ajudar na economia do país, ele não tem como retirar, a não ser que eles fazem aquilo que nós temos estado a fazer em São Tomé e Príncipe, que é agir pela ilegalidade. E aquele processo foi um processo legal. Okay? E não se arrepende disso? Meu caro, eu quero dizer uma coisa. Das decisões que eu tomei na minha vida, essas são as melhores que eu pude tomar, porque uma coisa é certa, eu não fiz pelo meu bem próprio. Eu fiz pelo bem do meu país e eu quero dizer que o quê? Eu faço parte desse governante que marcou na história. Durante o período que nós conhecemos o nosso país, não me lembro de ter conhecido o ministro da Agricultura que tomou essa decisão. Para mim, uma decisão nobre. Desculpe-me lá o senhor Tini e o seu grupo, mas eu não vim para trabalhar para um grupo. Eu vim para trabalhar para São Tomé e Príncipe. E dizer mais. Dizer mais o quê? Eu sei que em São Tomé as decisões que você toma, você é odiado. Só o facto de você ser governante, você é odiado. Mas essas mesmas pessoas que vêm te odiar são as mesmas pessoas que pedem para as coisas correrem bem. Isso é o quê? Falsidade. Eu estive num aniversário, lembro-me, antes ainda de sair do governo, alguém me questionou isso dizendo que a decisão que eu tomei com relação à retirada das terras era errada. Depois eu disse à pessoa, ok, claro, segundo a tua visão, mas espera um dia quando você for ministro, você toma uma decisão contrária a essa. Porque eu, antes de tomar a decisão, eu consultei aquilo que eu tenho que consultar, que é a lei, para saber. Eu tenho assessores. Para além disso, não é uma decisão do Ministério da Agricultura só, porque nós temos a direção do patrimônio que gere os patrimônios do Estado, está envolvida nesse processo, Câmara Distrital está envolvida nesse processo, então eu não vejo a ilegalidade. A ilegalidade é agora o atual governo fazer o contrário e fugindo aquilo que é legal. Exato. Abel Bom Jesus, além desta polêmica, que é a mais recente, há bem pouco tempo também viu-se, sobretudo nas redes sociais, publicações que denunciavam que Abel Bom Jesus, enquanto ex-ministro, né, depois da demissão do governo, teria levado para a sua residência bens do Estado, nomeadamente viatura e também um gerador. Como é que reage também a estas publicações ou informações, ou se não denúncias, se quisermos? Meu caro, enquanto cidadão santomense, atento, façam denúncia, façam queixa, façam aquilo que entenderem. Eu fui ministro da Agricultura, fui responsável, ou seja, líder de uma instituição com cerca de 400 pessoas sob a minha responsabilidade no Ministério, mas no país eu tinha um povo à minha espera. E eu quero dizer que eu tomei, sim, algumas decisões, algumas que tocou em algumas pessoas, arranjei inimizade. Quando dizem que eu levei bens do Estado, se repararem que eu não conheço em Santo Tomé nenhum governante que tenha um quintal aberto como o meu. Inclusive, hoje eu tenho um restaurante dentro do meu quintal. E se o atual governo sentiu que eu roubei alguma coisa, vai lá, prova que aquilo que está lá pertence ao Estado, mandam buscar ou me perguntam como é que eu consegui aquilo e eu vou explicar. E eu estou aberto. Disseram que eu roubei o carro do Estado. Como é que se rouba um carro do Estado?
Eu, antes de ser ministro, eu já tinha cerca de 4 ou 5 viaturas comigo, que eu trabalhei no campo, como toda a gente sabe, e comprei. E eu não vejo por que roubar o carro do Estado. Eu tive na minha posse, sim, carro do Estado, porque a lei me confere. Mas 2 dias antes, a última viatura que eu tinha na minha posse, eu chamei o meu colaborador, que é o diretor, disse, olha, vem buscar-me esse carro e leva e colocar em tal sítio. Então, quando o ministro receber a pasta, ele vai encontrar lá o carro. E assim foi feito. No dia da troca de pasta, eu fui para o meu ministério de moto e mochila nas costas. Quem esteve lá que não me... que desminta, ou seja, que diga que eu fiz o contrário. Eu fui fazer troca de pasta de moto. Fui de moto, na minha moto, com uma mochila nas costas. Por quê? Porque o Ministério da Agricultura, para quem conhece, não tem um parque de estacionamento à vontade. E eu, quando cheguei no Ministério, eu fui nesse processo da organização do Ministério da Agricultura. Porque encontrei um ministério, um edifício com muitos problemas, sem transportes, com transportes mal geridos. Então, eu fiz aqui uma dinâmica na gestão dos transportes, e os 2 carros que estão a dizer que eu roubei são carros que recentemente foram doados pelos chineses, que são carros que trabalhavam no projeto ligado ao Ministério. Como Ministério, eu já havia reparado todos os carros e distribuído para todas as direções. Inclusive, durante o meu mandato, eu sou o único ministro que, quando um funcionário quebra um farol do carro, ele paga. Um funcionário meu partiu, ou seja, deixou o motor gripar, eu mandei levantar um processo disciplinar e mandei ele pagar o motor do carro que ele estragou. Por quê? Porque o carro é sua ferramenta de trabalho. Se eu levanto de manhã, tem que ver se o carro está em condições. Não está em condições, não lhe põe a trabalhar. Então, eu fiz uma gestão muito apertada de tudo isso e eu arranjei muitos inimigos. Eu tinha caso de diretor que inventou, falsificou a assinatura de outros colegas, levou para mim para eu poder assinar para beneficiar o coisa. Eu demiti. Os senhores acham que isso eu iria ter amigo ali dentro daquela casa? Não. E ainda assim, Josimar, quando eu tomei conhecimento através das redes sociais que eu roubei o carro, eu liguei para o atual ministro. Senhor ministro, olha, desculpa, mas é que é o seguinte, eu vi uma notícia circular nas redes sociais dizendo que eu roubei o carro. E eu gostaria de pedir ao senhor que o senhor mandasse ou pedisse ao seu gabinete para produzir uma nota e desmentir isso, porque em momento nenhum eu trouxe carro para casa. Eu não tinha carro em casa quando eu entreguei a pasta. O ministro disse, ok, eu vou ver isso. Até hoje, eu não vi nota circular nenhuma. E tudo isso não passa de quê? Como Abel Bom Jesus, povo de São Tomé e Príncipe sabe que é uma figura que construiu a sua vida com trabalho e é uma figura que é muito, mas muito influente. As eleições presidenciais de 2026 estão à porta. E pensam que eu vou ser o candidato. E querem destruir a minha imagem. Por quê? Em São Tomé e Príncipe, até para arranjar uma namorada, o homem não sabe lançar seu papo. Inventa mentiras para com outro. E na política é a mesma coisa. Por isso, José, eu rejeito qualquer crítica que faça ao meu respeito. Isso incluindo a questão do gerador. Meu caro, como eu já disse aqui, podem ir até a minha casa, vão lá investigar. Eu vou responder tudo aquilo que está sob a minha responsabilidade, eu tenho como justificar. Os carros que estão lá em casa, eu tenho como justificar. Gerador que tiver levo, eu tenho como justificar. E simplesmente. Por isso é que deixemos aqui de coisas pequenas, que é o mau hábito de Santo Mense, onde político compra moto para pôr na praça fazer aluguel, quando não é coisa de político. Político Santo Mense não tem sonho, não tem bom gosto, não sabe o que é trabalhar. Só querem levar a vida na política e na intriga. Bandos de invejosos e olho cheio, como nós dizemos aqui na linguagem corrente. O Abel falava que durante os 2 anos, enquanto ministro, tentou reorganizar, dar nova dinâmica ao Ministério. O que é que destacaria, de facto, durante este período que esteve como ministro? Que sabe que também é muito contestado. Muita gente diz que o Abel não fez nada e a agricultura continua, meu caro, sem o verdadeiro valor. Confesso-te que muita gente, não é muita gente, são poucas pessoas. Poucas pessoas por quê? José, aquele que não faz nada para mudar a sua vida, jamais mudará a vida dos outros. A agricultura é um processo lento. E é o mesmo que gerir a agricultura como eu geria, é um processo. Por quê? Eu vi muita gente, porque o ministro da Agricultura, a gente contava assim, em 2 anos. Eu cheguei ali, eu tinha que resolver o problema dos quadros. Eu não tinha quadros para trabalhar. O salário praticado no Ministério da Agricultura é um salário ínfimo.
onde a maior parte dos quadros fugiram para o projeto. Ministro sozinho faz o ministério. Então eu tinha que fazer o quê? Criar atrativo para voltar a receber alguns quadros. E eu quero dizer que o 2025 era o ano para o ministério subir. Subir por quê? Eu vou explicá-lo. Eu, quando chego no ministério, eu vejo ali pequenos projetos de distribuir manchinha e quilos de adubo para os agricultores. Eu disse que não. Eu, quando chego no ministério, eu vejo ali projetos com 5, 10 milhões de dólares, 18, 20, temos o Bomo Chimial para não bicuar como é o Compran. Compran tinha 20 a 25 milhões. O que é que foi feito? Quase zero. Por quê? Porque nós fazíamos coisas pequenas. Eu sentei com os parceiros e disse-lhes, a partir de agora, o FIDA, que é um dos financiadores do Compran, vocês vão trabalhar conosco ao nível de construção de barragens para água. O pouco ou muito dinheiro que vocês arrecadarem, nós queremos que vocês usem esse valor na construção de barragens para água. O BAD, vocês tratam de trabalhar conosco na questão de estrada. Estradas no meio rural, sobretudo em calçadas, que são estradas duradouras e são estradas que mesmo os agricultores lá, o pessoal do meio rural, podem dar manutenção. E outros parceiros nossos, a FAO e os outros, trabalhariam em função daquilo que tivesse a faltar para complementar. Nós não podemos construir um país a construir tudo de vez. Temos que trabalhar nas coisas que depois geram grandes resultados. Um agricultor com estrada, com água e com a formação, ele consegue crescer, ter a sua conta no banco, o banco financia ele toma no seu crédito, constrói as suas coisas. Agora, nós criamos uma política em São Tomé, onde o governo dá ou diz dar crédito, quando não é papel do governo dar crédito. Existem instituições próprias para fazê-lo. E nós ficamos aqui a brincar de governar para um povo. Gente, eu sei o que é gestão. Podem dizer, chamamos de analfabeto. Mas muitos daqueles que me chamam de analfabeto, esses sim são analfabetos, são os formatados para pensarem como todos. Eu nasci como homem livre, penso diferente de muitos, não sou melhor do que ninguém, mas o resultado atingido na minha vida demonstra as capacidades que eu tenho. Abel, estas parcerias que disse que fez, chegaram já a dar alguns frutos ou é como estava a dizer que agora é que iriam aparecer os frutos? As parcerias deram frutos. Os chineses meteram aqui 4 contentores de máquinas e acessórios agrícolas que foram pedidos feitos por mim. O Ministério da Agricultura tem uma loja que gerenciava, que é denominada Loja Laina, lá à frente, ex-loja Penapaf. Quando eu cheguei, então o ministro me apresentou um balanço que tinha ali 20 mil euros em produtos, mas quando nós fizemos o balanço, faltava ainda cerca de 180 mil dobras. Então nós fizemos o balanço, falta 180 mil, o gestor da loja, os funcionários têm que levar castanha. Então, foi aqui que eu dei conta que aquela lojinha pequenina que vocês veem lá tinha 12 trabalhadores. Para vocês verem nível de gestão de indivíduos em São Tomé e Príncipe. Uma lojinha de nada com 12 trabalhadores. 6 guardas e toda hora estão a assaltar aquela loja. O que é que eu fiz? Eu chamei a minha equipa de trabalho, perguntei-lhe, olha, o que é que vamos fazer? Apresentaram possíveis soluções. Ministério de Trabalho, para primeiramente fazer o quê? O problema é que toda a gente que trabalhava na loja já era avisada com processo Ministério Público e Tribunal, porque sempre houve desfalque naquela loja. Então, eu tentei ver com o Ministério do Trabalho para demitir essas pessoas, e disseram que não, que era ilegal. Então, o único caminho era indemnizá-las. Indemnizei todos esses trabalhadores que trabalhavam na loja. Coloquei só 2 pessoas. Pedi para me colocarem 2 pessoas. E colocaram ali um casal, uma senhora e um senhor. E durante o tempo que eu estive ali, eu quando saí do governo agora, deixei um saldo em produto de 80 mil euros e cerca de 80 mil euros e um saldo bancário de cerca de 10 milhões. Então são 90 mil euros. Isso é ou não é resultado? Chegou agora ao país, vindo de Camarões, cerca de quase 300 mil euros em produto agrícola. Por quê? Eu, na altura, como ministro e conhecedor da matéria, senti. Nós normalmente importamos produto da Europa. A Europa, hoje em dia, com questão de pirataria no alto mar, os navios têm vindo com muita dificuldade. E o Camarão está aqui perto de nós, é um celeiro agrícola ao nível da África. Então, falei com o governo orientou e deu poderes ao ministro da Agricultura e ministro das Finanças. Fomos buscar um crédito no Afriland Bank, 1 milhão de euros. Aquele 1 milhão, tiramos 300 mil euros para compra de insumo agrícola. Chegou agora, está no país. E são produtos para vender a preço mais baixo
do que aqueles que já vinham a fazer. E eu, antes dessa decisão, quando eu entrei para o governo, mandei baixar os preços do produto a cerca de 30%. Durante o meu mandato como ministro, a loja Laina vendeu o produto a preço mais barato. Inclusive, grupo de produtos que estiveram na loja durante muito tempo não vendeu, mandei baixar e repartir para os agricultores, antes que estraga. Fui visitar os nossos armazéns, descobri material de mais de 100 mil euros deteriorado, e alguns ainda dava para aproveitar. Falar de enxadas e mais. Mandei fazer limpeza nisso, tirar, distribuir para as comunidades. Máquinas motocultivadoras que estiveram ali, mandei distribuir para as comunidades. Meu caro, então eu digo, gerir São Tomé e Príncipe é preciso coragem. Porque nós sabemos que nós não vamos fazer a vontade de toda a gente. Alguns vão ficar contra, porque essas decisões ferem pessoas. Ainda no quadro daquilo que são mudanças, durante o meu mandato, eu dei instruções para a elaboração de um pequeno projeto para a construção de 200 embarcações de pesca. Isso é inédito, nunca houve. Por que eu fiz? Porque eu senti que no domínio das pescas nós tínhamos que mudar a nossa frota de pesca. E não vale a pena nós sermos governantes, estamos aqui, quando morre um pescador, a mandar condolência para os familiares. É nossa responsabilidade criar segurança para que os pescadores saiam e vão pescar. E então eu vi que construindo 200 botes, nós iríamos começar um processo de transformação da nossa frota pesqueira. E nesse projeto, para mim era prioritário dar às mulheres. 60% dessas embarcações era para as mulheres. Por que as mulheres? As mulheres têm dado um marco significativo na mudança do meio rural e da sociedade santomense. Porque nós sabemos que os homens santomenses são aquilo que são, mas em matéria de finanças, as mulheres têm dado mais provas. Então, se nós capitalizarmos as mulheres, darmos elas recursos, nós estamos a investir na família. E a investir na família é mudar o futuro do país. Mudar o futuro do país por quê? Porque as mães investem nos filhos. Investem na educação, educação nesse caso, da escola e demais. Daqui a uns anos nós vamos começar a ter jovens mais bem informados, porque as mães tinham como pagar essas mesmas informações. Esse projeto de embarcações, as construções já terminaram? Estão para Eu sei que até eu sair do Ministério, o projeto lançou-se concurso público a uma empresa que ganhou e deve construir as embarcações. Antes disso, eu quando cheguei no Ministério, eu vi um projeto que era para distribuição de arca para os pescadores de Zona Sul. Eu disse que não vamos distribuir arca quando os pescadores ainda estão a pescar em embarcações precárias. Era financiamento do BAD através do PRIASA. Eu, como ministro, tinha o poder para tal, mandei mudar o projeto, passamos a construir embarcações para os pescadores e depois eu ia ver o desenvolvimento e a pesca que ia ser adquirida aqui, se nós íamos construir, agora sim, uma câmara de frio para os pescadores poderem ter como melhor conservar o seu peixe. De certeza que teria mais outros exemplos a dar daquilo que considera e que sabe que fez, mas entretanto, Abel Bom Jesus, há pequenas situações que foi-se verificando e parece que até agora continua-se a verificar de escassez de produtos no mercado e alguns produtos que conhecem a agricultura melhor do que eu, produtos que diz-se sazonal ou da época, tomate, cebola, até banana hoje em dia, diz-se que falta em São Tomé e Príncipe. Isto é normal, isto também acontecia enquanto era ministro e parece que vem acontecendo. Como é que se explica estas situações? Jos, enquanto ministro, eu fiz algo inédito. Eu continuei a ser agricultor e a ser ministro ao mesmo tempo. Embora a nossa sociedade, algumas pessoas tendo um comportamento que eu chamo de um comportamento ignorante, porque São Tomé e Príncipe é um país que penso que aquilo que se paga a um governante, se esse governante for alguém que quer viver, ele não vive. Mas fica aqui para o governante, pelo menos eu que fui governante e que quis viver com aquilo que o governo me pagava, ou seja, que o povo me paga através que eu recebia com o meu salário. E com o meu trabalho que eu vinha fazer na agricultura, que é uma profissão que em momento nenhum eu senti que, embora continuando a ser agricultor, não era incompatível, porque a minha empresa nunca concorreu num concurso público para vender nem comprar nada no Estado. Mas eu dava um contributo que era que, com o aumento da produção, eu também colocava produto no mercado para ajudar a melhorar a dieta alimentar de São Tomé e Príncipe. E eu vejo alguns ignorantes dizendo que não. Enquanto eu fui ministro, tinha que abdicar-me de tudo isso. Eu não sou falso. Em São Tomé, quando o político entra para o poder, eles fazem de conta, colocam testa de ferro atrás do seu negócio
Mas eles continuam ali com o dedo metido. Eu continuo, sim, senhor, a liderar o meu trabalho e faria mais. E já cheguei a dizer ao meu chefe, se ser ministro é isso, demita-me, faz favor. Porque eu não fui para o governo para procurar uma forma de ganhar vida. Fui para o governo para agregar e tudo que eu consegui como membro do governo veio como acréscimo. E não veio para melhorar a minha vida. Porque eu já tinha uma vida razoável. Sim. Falando do aumento da produção, o que acontece é isso. A nossa política como governo de retirar terra é para poder dar terra a quem realmente precisa. E nós queríamos fazer isso. Só que nós temos um grupo de pessoas em São Tomé que não sabem aquilo que querem de verdade. Não sabem. E então só para vocês sentirem, enquanto ministro, quando eu entrei, eu vi lá relatórios, o anterior governo que nós substituímos importava cerca de 20 quilos de cebolas por ano. Eu, em 2 anos, importei mais de 100 quilos de cebola. Aliás, mais de 100. Em cada importação que eu fazia, que era para esse trimestral, mandava vir 40 quilos de semente. Cebolas. De cebola. O que é que eu mandei? Através do projeto Compran, eu pedi para lançarmos um projeto que era o quê? As comunidades que é propensa à produção de cebola, para nós comprarmos semente e dar. E assim foi feito. Como o Estado santomense importava insumo agrícola, fizemos o contrário. Nós vimos as cooperativas que têm a capacidade de gestão, que estão bem organizadas, financiamos cerca de $40 mil para essas cooperativas importarem produto. Para elas importarem o produto, ou seja, semente, os seus insumos agrícolas, semente, adubo e mais. Porque com o Estado tem que ir para concurso público. E dizer mais, meu caro, por que São Tomé e Príncipe tem todo esse entrave? São burocracias. Você, para lançar um concurso público, leva anos. Por quê? O país está cheio de chefe. Cada um quer dar o seu show. E esse povo que realmente está à espera, está lá a sofrer. E eu várias vezes perguntei, meus senhores, só porque o vosso salário já está garantido, é que vocês têm que dar-nos tanta volta assim, que para poder lançar um concurso para construir bote, é preciso esperar quase 2 anos. Para lançar um concurso para comprar insumo, é por causa de esperar 1 ano. Onde é que nós vamos? Mas a questão da falta desses produtos, digamos, mais comuns, qual é que é a explicação real? É o que estava a dizer? A explicação real é, nós precisamos trabalhar mais. Nós precisamos produzir. Cada um santomense que tiver 1 metro quadrado da sua parcela, eu convido eles também a plantar. Temos o flagelo, o roubo, o furto nas parcelas. Mas eu quero uma dizer, das coisas que dizem que o Abel criticou muito antes de ser ministro, mas não resolveu. Olha, meu caso. Eu, por acaso, enquanto ministro da Agricultura, fui ministro da Justiça. E dizer mais, mesmo o ministro da Justiça não ia resolver. Por quê? Porque está na mente dos santomenses que quem tem que resolver é o Ministério da Justiça. Quem resolve não é o Ministério, são os juízes que estão lá no tribunal. É no Ministério Público. O governo cria algumas condições, ok, mas também tinha que se adaptar e era trabalho que o nosso governo estava fazendo, se bem que já existe uma lei que penaliza as pessoas que furtam, mas elas não estão a ser implementadas pelas pessoas que deveriam implementar. E quando um agente da PJ ou da Polícia Nacional pega num gatuno que ele foge, o agente emociona, dispara, parte de uma perna, acaba, a população cai em cima de quem? Governo. E muitas das vezes o governo, com medo de perder as eleições, toma medidas que são populares, em vez de tomar as medidas que são medidas que realmente nós deveríamos tomar. E eu digo-vos, meu caro, nós não podemos governar com medo de perder as eleições. Temos que tomar medidas, elas doem, mas um dia, quando o povo começar a ver realmente o resultado dessas medidas, o povo diz, não, nós sofremos, mas valeu a pena. E o governo, qual eu fiz parte, algumas medidas que nós tínhamos em carteira, algumas leis que nós precisávamos para ser remodeladas, era para favorecer, porque as ferramentas que nós tínhamos na mão para trabalhar não nos ajudavam. E as leis são ferramentas para o governo. Porque não é o governo que faz a lei é na Assembleia. E o governo vai trabalhar na implementação dela ou seguindo aquilo que está na lei. Abel, vamos sair do lado governativo. Aliás, vamos começar ainda na política, depois voltamos para o ativismo, se ainda nos sobrar algum tempo. O Abel falava, e é sabido, está nos relatórios, nas últimas eleições de 2021, foi candidato à presidencial, ficou no 4º lugar, tendo vencido, sobretudo na diáspora.
muitas pessoas não entendem como é que o Abel Bom Jesus, que em muitas situações dizia não ser político, sobretudo não ser do ADI, do nada assumiu esta veste de um grande apoiante do ex-primeiro-ministro Patrício Trovoada e presidente da ADI. Abel Bom Jesus era de facto militante do ADI, passou a ser ou simplesmente atendeu a este convite procurando servir ao país nesta função de ministro? José Afonso, eu confesso-lhe que se eu não fosse alguém que tem um sentimento de dívida para com as pessoas que contribuíram para o sucesso da minha carreira como agricultor, como ativista e também como político, eu não responderia essa pergunta. Mas eu, como costumo dizer, muitas das vezes quando eu venho responder alguma coisa, eu digo, Abel, você não tinha que responder. Eu respondo sim, porque eu sou essa pessoa que fui crescendo com a contribuição de todos e eu devo satisfações a muita gente. Eu não sou militante do ADI, não sou membro de nenhum tipo de conselho do ADI. Mas o Patrício Trovoada é alguém que me conheceu, acho eu, em 2012, 2014, viu em mim potencial e fizemos uma amizade. Mas, Abel, não corto. Eu sei que já viu, há inclusive uma imagem que circula nas redes sociais de uma reunião do Conselho Nacional ou qualquer coisa do ADI. Vou dizer o seguinte, eu não tenho... É assim, simples, né? Para mim, o que importa não é quem está a governar, é como está a governar, ok? É como está a governar. Se o atual governo, que embora eu saiba que é um governo que não é legítimo pelo povo, porque o povo deu um partido uma maioria absoluta e atualmente não é esse partido que está no poder, é um governo criado por presidente da República no seu entender, eu posso assim dizer, e que ninguém venha me contrariar, porque quem realmente tem atenção vai ver isso. O ADI, que eu fiz parte, é um governo legítimo do povo. Por que eu fui lá? Eu fui porque quando eu concorri nas eleições presidenciais, houve um grupo que disse que, Belo, chega para bolsa presidente, Câmara, não cacuibu. Que pelo menos o ministro fã. E então eu disse, olha, se vocês disseram, já que me convidaram, quando o Patrício me chamou e me colocou a proposta, eu falei com algumas pessoas próximas a mim e disseram, vai. Mas isso foi antes da campanha ou depois da campanha? Para ser o ministro? Sim. É depois da campanha. Eu apoio o Patrício Trovoada porque, se vocês lembram, eu hoje muita gente, hoje não, eu vi muita gente chamar Patrício Trovoada de ditador. No governo de coligação MLSTP, Basta, PCD e companhia. O PCD, o Basta o não PCD, existia ok, né? MDFM. Sim, mas eu vou dizer que tudo existia aqui debaixo de cesto. Faltava o momento para aparecer. Eu vivi muita perseguição. Eu fiquei 3 anos sem poder viajar no meu país. Pergunta-me no governo do Patrício Trovoada quem é que ficou sem viajar no seu país, aqui em Santo Tomé. Tivemos, quando, 2018, o Patrício Trovoada não conseguiu maioria, queimou-se carro da juíza, quase que matou pessoas, ameaçou pessoas. Quando o Patrício Trovoada governou 2 anos, quem é que ele perseguiu? Nós tivemos primeiro a procurar resolver o problema do povo. Enquanto em Santo Tomé, quando um homem chega ao poder, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele está querendo vingar bandos de medrosos. Portanto, o Abel considera que a sua entrada no governo foi devido aos resultados. O resultado que eu tive nas eleições, eu tenho a certeza que isso moveu o Patrício Trovoada a me convidar para o governo. Porque Patrício Trovoada, como político, é inteligente. E ele sabe que até hoje, mesmo esses que estão aqui a dizer que são políticos, conhecem o meu capital político. Eles sabem que Abel Bom Jesus, embora sendo tudo aquilo que podem chamar de nome, mas é um cidadão que tem aceitação popular e onde Abel passa dele, pouco passam. Há muitos que também entendem que esta chamada do Abel para o governo foi para enfraquecer o Abel ativista social. Não enfraqueceram o Abel, porque foi simples, hein? Eu, antes de ser o governo, eu falei com o Pinocchio, na altura meu parceiro, disse ele, compadre, convidaram para o governo e é simples. Se convidarem-te também, eu renuncio, porque quando aplico deve continuar. E se eu não sair à rua para reclamar, tenho a certeza absoluta que aquilo que eu vi, para mim, no meu entender, estava em conformidade. Há muita gente em Santo Tomé que tem o aproveitamento político de algumas situações para poder incriminar o outro para fazer isso. Mas a coisa boa é que a verdade é tão boa que ela vem à tona.
Boca toma caço mote joga pia o mal com da boca o mal cabe com base com a mentira. Olha basta cadê cabelo bicueple. O Abel também não sente que essa sua entrada para o governo terá lhe enfraquecido politicamente este Abel que ficou em 4º lugar nas eleições presidenciais, não terá ficado enfraquecido depois de ter participado do último governo? Eu não sinto-me enfraquecido, porque queira ou não, eu sou um líder. Queira ou não, eu sou um líder. As pessoas que me conhecem a minha capacidade de liderança. E no momento certo, usarei ou colocarei-me à disposição para liderar. Mas uma coisa é certa. Os líderes tomam decisões que nem sempre agrada a todos. Mas quando forem ver o fundamento por que ele decidiu, as pessoas começam a lhe dar razão. Por isso, meu caro, eu estive à frente, tomei a decisão. Muitas pessoas que diziam ser meus amigos me abandonaram, mas eu também ganhei muita gente nova. As pessoas que realmente me apreciam, que olham-me, vê a minha dinâmica, a minha forma de liderar e, acima de tudo, de incentivar, meu caro. Qual é ministro nesse país que já foi para o mercado enquanto ele é ministro de vender tomate e vender abacaxi? Qual é? Qual é ministro nesse país que enquanto ele é ministro está a trabalhar, andava com o carro próprio, andava a guiar o carro e não com o motorista? Eu fui um dos ministros mais simples que essa república conheceu. Mas eu também quero dizer que eu, quando fui para o poder, fui com melhores condições do que muitos que já assumiram cargo nesse país. Mas isso não fez de mim uma melhor pessoa. E eu quero vos dizer uma coisa. Podem contrariar a personalidade do Abel. Alguns chamam-me de analfabeto, mas eu não tenho a culpa se as pessoas não têm a capacidade de ver em mim o saber que eu tenho. Porque o burro é aquele que não reconhece no outro um certo saber. Esse sim é burro. Esse sim é uma pessoa que não tem a capacidade. E outra coisa mais. Nós fizemos uma sociedade de hipócrita, uma sociedade onde vestir um blazer, vestir uma gravata ou andar num carro bonito faz-te homem. O que te faz de homem não é isso. O que te faz de homem é vir ao mundo, dar o seu contributo, ser um chefe de família, liderar os seus filhos, às vezes tomar medidas para que hoje você puna o seu filho para que amanhã ele não seja colocado em coisas terríveis. E eu, enquanto líder do grupo que eu liderei, fui sim para o governo, não me arrependo. Eu não fui lá para servir Patrício Trovoada, fui lá com o intuito de servir São Tomé e Príncipe. E digo mais, quando o Patrício me convidou, eu disse ao Patrício, e passei a chamá-lo de líder. Nunca chamei ele de doutor Patrício, líder. Porque desde o momento que eu deixei-me ser liderado por ele como chefe do governo, líder. Para eu aceitar ser ministro da Agricultura, eu é que formo a minha equipa para trabalhar. Porque eu já sou cego, não vou pegar um cego na mão para atravessar a estrada. Porque normalmente, nos partidos políticos em São Tomé, quando o ministro é chamado, quem é que forma a equipa? O partido. No meu caso, toda a gente que trabalhou comigo no Ministério da Agricultura foi indicação minha. Do próprio ministro. Inclusive, trabalhei com o Celso Garrido, que é um PCDista nato, que toda a gente conhece, mas eu levei ele para diretor do CATAP. Muita gente no ADI questionou, mas eu disse, se não for com a ferramenta que eu preciso para trabalhar, demitam-me. Então, eu confesso-vos que enquanto eu fui ministro, não estive ali a trabalhar para o Patrício Trovoada, estive a trabalhar para São Tomé e Príncipe. Mas uma coisa é certa, nós discutíamos questões ligadas ao país, ao governo, e eu também tinha a minha vida pessoal que eu tinha que fazer seguir. Por isso hoje eu não me arrependo da decisão que eu tomei. E quem sentir que Abel ficou fraco, é mentira, Abel não ficou fraco. A mente dessas pessoas, há muita gente que queria que eu fizesse aquilo que elas querem que eu faça. E há muita gente que fica aqui a ver o jogo, diz, se fosse eu fazia golo, vai chutar a bola para você, você vai cair. Abel, entretanto, como já disse aqui também, no próximo ano, 2026, teremos eleições gerais, autárquicas, legislativas, presidenciais. Abel Bom Jesus vai assumir pertence a algum partido, pondera criar algum movimento político para concorrer, particularmente para já, nas eleições autárquicas ou legislativa ou presidencial, já agora? Quais os seus planos políticos para o futuro? Estão decididos ou vai abdicar-se da política e focar estritamente no ativismo ou na agricultura? José,
Pela vontade divina, eu ainda estaria no governo. Mas pela vontade do homem, eu voltei para onde eu saí, que é o campo, a agricultura. Aliás, não saiu, não é? Sim, sim, a continuidade. Saiu de começar, sim, é sim, isso? sim. A continuidade, e digo, eu não sou... Eu sou um político, posso ser político de oportunidade. Porque o meu sonho, eu não sou uma pessoa focada na política até a momento de perder a noção daquilo que realmente eu quero. Eu sempre sonhei em ser um bom agricultor, em ser um empreendedor e com a minha profissão fazê-la tão bem que eu poderia no futuro depois ter seguidores, ter gente para dizer, olha, eu quero ser como a Bela. E isso hoje já existe. E quando eu concorri nas eleições presidenciais, é porque havia uma máquina de pessoas à minha atrás e dizendo, Abel, nós estamos contigo e nós vamos te apoiar. E quando vier as eleições, em 2026, eu não tenciono concorrer nas eleições. Eu estou aqui no meu lugar, estou focado agora no meu projeto, que é Vitamina, agroturismo, palestras motivacionais, levar jovens ali para poder conhecer o trabalho, explicá-los a trajetória. Esse é o meu trabalho. E, aliás, eu digo que esse é um trabalho que, para mim, isso já é uma política. Política de quê? De mudança de mentalidade. Agora, aquela política de assumir o cargo é uma política que vem para fazer o quê? Muitas das vezes para criar ruptura. E criar um partido político em São Tomé e Príncipe não é solução para os santomenses. Que é mais um partido. E quem é que você vai ter naquele um partido? Os mesmos viciados que estavam no outro partido, que não tiveram a oportunidade de fazer as suas coisas, vêm para aqui para juntar a ti, para corromper ou fazer o pior. Tu pode estar num partido que é velho ou novo e fazer coisas novas. Eu, enquanto no ADI, eu fui um ministro que tinha a minha decisão também eu podia tomar e fazer as coisas como eu quisesse fazer dentro do ministério, porque eu era patrão daquele ministério. E eu vou dizer mais. Mas o Abel, só para clarificar, Abel passou a integrar o ADI ou pensa em integrar o ADI? Eu ainda não faço parte de nenhum partido político. E digo mais, no passado, antes de eu ser ministro agora, no passado eu já fui convidado mais vezes para as reuniões do ADI. Enquanto ministro, eu só fui uma vez para a sede do ADI. Não me convidaram mais. Então, não sei se porque, como eu concorri nas eleições presidenciais, houve uma ruptura, houve uma desconfiança, porque eu já fui mais amigo do partido, ou menos amigo. Eu quero dizer que, até hoje, o Patrício Trovoada ainda pode contar com o meu apoio para as boas ações de São Tomé e Príncipe. Cada um interpreta como quer. Podem chamar o Patrício Trovoada daquilo que ele... ou se quiserem chamar. Mas eu também tenho outra minha versão e outra visão do Patrício Trovoada. O Abel o admira, é isso? Eu não só o admiro, como meu caro. Governar esse país para ter duas maiorias absolutas. Não é qualquer um. E eu digo mais, o inimigo do Patrício Trovoada não é povo de Santo Tomé, não é aquele povo que mais precisa. É a nossa sociedade, a nossa... como é que se diz? A classe política. A classe média. Média. A classe média, tirando a alma que não merece, que são o sangue que suga esse país, esses sim são os inimigos de Patrício Trovoada. Porque muitas das vezes o Patrício Trovoada, como membro do governo, chefe do governo, viu tomar algumas medidas que feriu famílias, tirou oportunidade, porque eu conheço nesse país pessoas que, depois que veio de formação, tornou governante, Estado deu carro, deu casa, deu mulher, deu filho, deu tudo. E quando ele ainda morre, o filho herda tudo que o Estado lhe deu e assim sucessivamente. Patrício Trovoada é o governante que ninguém vem me contestar, porque eu também tenho os meus olhos para ver. Trouxe a São Tomé as macros infraestruturas, estrada, reservatório de água. Sonhos do Patrício Trovoada são sonhos grandes. Enquanto nossos políticos sonham em comprar moto, pôr na praça, comprar táxi, arranjar muitas boquitas, Patrício Trovoada também tem as suas vaidades, mas ele sonha grande para esse país. E eu digo-te mais, o verdadeiro homem é esse que sonha grande. Você pode não atingir onde você queria chegar, mas chega perto. Foi como eu. Eu sonhei em ser presidente da República. Cheguei ministro. Sonho com as estrelas e alcança a lua. Abel, nesta altura o ADI está numa fase difícil, reconhecida pelo próprio presidente do partido, Patrício Trovoada. Não se sabe qual é que será o futuro político também de Patrício Trovoada para já, mas em várias ocasiões ele já admitiu afastar-se da presidência do ADI. Se decidiram nessa altura convidar o Abel a abraçar a liderança do partido ou, quem sabe, nas eleições legislativas, ser o rosto do partido
a primeiro-ministro. Este é um desafio que o Abel abraçaria ou está de todo descartado? Meu caro, até hoje eu não consegui prever nada que acontece depois, porque eu não tenho esse dom. Mas eu sou um homem que digo, Jos, a ti e aos telespectadores, eu, no bom sentido, sou um homem que estarei apto para qualquer tipo de desafio que me for lançado. Primeiramente porque eu aprendi com a vida. E quem aprende com a vida dificilmente tem medo. Eu tenho mais uma coisa, eu congrego mais pessoas para acrescentar valores. Aquilo que eu não entendo, envolvo mais pessoas para me ajudarem a fazer. E guiar São Tomé e Príncipe não é tarefa da Bela, não é de Patrício Trovoada. É de todos os santomenses, desde que sejam pessoas que estão imbuídas de bons espíritos para fazer o país avançar. Eu tenho trabalhado, eu não sou a melhor pessoa desse país, não sou o jovem mais promissor, mas eu sou um dos jovens com a coragem demonstrada, com o trabalho feito, com o percurso. E, acima de tudo, eu digo, gente, eu posso ser amanhã presidente da República. Não vou deixar de conviver com o povo. Vou para o mercado, comer, beber com o povo, vou fazer tudo. Porque eu vos digo, nós somos, nesse país, nós somos muito hipócritas. Quando é campanha, damos vunga no povo, fazemos tudo. Mas depois de tornar ministro, a mim próprio, foram reclamar para o meu chefe, porque não pode ter um ministro que serve no restaurante, não pode ter um ministro que vai para o mercado vender produto. Eu disse, líder, pode me demitir. Demita-me, porque eu não sou falso. Eu sou uma figura espontânea. Por isso é que o ADI não está dividido. O que acontece é que o ADI, dentro, como qualquer um partido, toda a gente lá tem seu sonho. Mas poucos querem lutar para alcançar o seu sonho, esperam que o outro lute para ele reinar no reinado do outro. O Patrício Trovoada ainda é um líder. Ainda é um líder e é presidente do partido. E se alguém quiser assaltar o partido dele, que crie outro partido e veja como vai acontecer. Vai às eleições, deixa o povo decidir quem é que quer para governar. Um homem não pode decidir quem é que vai governar. A multidão é que decide. Então, deixa o Patrício Trovoada ir para as eleições para vocês sentirem. Não é só porque vamos impedir ele de vir, vamos impedir aquilo, porque vamos dizer que Abel roubou carro, que Abel roubou gerador, porque Abel tem 10 filhos, porque Abel fez isso, que Abel roubou porco. Não, param com isso. Vamos falar de projeto. E depois de falar de projeto, eu pergunto, o que é que você já fez para melhorar a sua vida? Quem és tu? Abel, vamos aqui também clarificar este ponto, ainda na política, as eleições presidenciais. Depois de um quarto lugar nesta sua estreia, nas últimas eleições de 2021, esta altura ainda deixa em aberto ou é uma certeza que Abel Bom Jesus vai se candidatar nas eleições de 2026, presidenciais? Não fiz ainda não pensei nisso. Mas eu também não quero deixar as pessoas preocupadas, porque nesse momento eu tenho uma agenda. Os 2 anos que eu fiz no governo, houve uma desorganização ao nível do meu trabalho, eu confesso, mas eu estou a readaptar e a fazer. Eu tenho compromisso com o banco, porque eu fui buscar um crédito para poder alavancar o meu projeto. E eu só entrarei nas corridas de alguma eleição se eu sentir que há um apoio popular forte, porque eu não sou perdedor. Eu não entro em qualquer corrida só para perder. Eu não entro em qualquer corrida para perder. Então, é o que eu posso dizer. E o que tiver que ser, será. E eu vejo uma coisa mais que acontece na sociedade. Eu vejo muitos pais publicam fotos do seu filho ou comentam dizendo futuro governante desse país. A minha mãe não me criou para ser futuro governante desse país. A minha mãe me criou para ser um homem que vive do trabalho, da honestidade, com o seu esforço. Por isso que a minha mãe desde muito cedo ensinou-me a trabalhar, a vender vinho, a fazer tudo, vender peixe. Tudo isso eu enfrentei na vida. E hoje, felizmente, Deus iluminou o meu caminho, com o apoio de muita gente, eu tornei o governante sem a minha mãe saber. Mas a minha mãe nem meu pai nunca disseram, olha, meu filho será futuro governante. E eu próprio também, hoje, sendo pai do filho e chefe de família, não crio meus filhos para serem futuros governantes. Deixa-me perguntar ainda sobre as presidenciais. Se Patrício Trovoada concorrer para as eleições presidenciais, o Abel Bom Jesus também concorreria ou seria um apoiante, claro, para Patrício Trovoada? Jos, eu tenho uma coisa comigo, meu caro. Podem dizer, mas quando eu paro lá no meu campo, a olhar para as minhas plantas, a olhar para a minha volta, eu não só estou lá. Eu estou a analisar esse país, estou a analisar muita coisa à volta. Nesse momento que nós estamos, o Patrício Trovoada ainda é um político muito forte nesse país. Patrício Trovoada ainda é um político muito... Podem levantar todas as questões à volta dele.
mas ele tem causado e vai causar medo em muitos políticos. E eu respeito essa trajetória dele. E eu sinto que a minha trajetória política ainda não está a nível de concorrer com o Patrício Trovoada. Eu ainda tenho muito trabalho pela frente. O Patrício Trovoada teve oportunidades que eu não tive. E eu não posso de maneira nenhuma, enquanto eu não sentir que realmente eu tenho, eu não vou à toa. Portanto, é o único candidato que poderia lhe fazer pensar 2 vezes antes de avançar para uma corrida presidencial, não, é meu isso? caro, eu não conheço político forte nesse país mais que Patrício Trovoada. É o único político que, se tiver a concorrer, esse político tem todas as chances. Podem falar tudo aquilo. Aliás, eu quero dizer que é um grupo de pessoas que vivem fora de Santo Tomé há mais de 30 anos, que vivem tendo notícia nas redes sociais e ouvir dizer que não conhecem realmente os problemas do país, onde é que nós vamos buscar receita para manter esse país em mais, e que culpam o Patrício Trovoada pela desgraça do país. A desgraça do país está nas nossas mãos. Porque desde o momento que você sai para emigrar, chega lá, diz que você já não volta para teu país, porque aqui não tem nada para você, o país não tem que ter nada para você. O país já te deu a oportunidade de ser filho dele, você também tem que lutar para engrandecer teu país. Mas eu vou te dizer, o Abel não vê erro, não vê falhas, não vê más ações de Patrício Trovoada enquanto líder, enquanto presidente da ADI, enquanto primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe? Quem nesse mundo que não tem falha? Quem nesse mundo que não tem lado errado? Tem, mas existem fóruns próprios que nós vamos falar sobre isso. Eu confesso-te que durante o tempo que eu lidei com Patrício Trovoada, nem tudo é mar de rosa, mas eu sei o momento que eu vou falar com ele. O Abel é daqueles que também apoiavam, por exemplo, uma das coisas que muito lhe criticam ao ex-primeiro-ministro, que é a questão das viagens. Sempre achou isso normal ou é uma das coisas que lhe incomodavam? Meu caro, como incomoda muitos? Quem deu Patrício Trovoada o poder é o povo. Esse povo não conhece Patrício Trovoada. Mas esse povo não sabe que Patrício Trovoada gosta de viajar. Esse povo não sabe quem é Patrício Trovoada. Conhece ou não conhece? Mas o povo não está preocupado com a viagem do Patrício Trovoada. O povo está preocupado com resultados ou desenvolvimento do país. E eu vou dizer mais, meu caro. Se as viagens do Patrício Trovoada são prejudiciais ao país, ok, mas eu conheço muita gente aqui que prejudica o país ainda muito mais e de forma vergonhosa. Porque do conhecimento que eu tenho, muitas dessas viagens eram feitas com meios dele próprio. E eu vou dizer mais. Próprio atual presidente da República, atual primeiro-ministro, desde sempre não conheceram Patrício Trovoada como um viajante. Eu que vim agora, que estou lidando com Patrício Trovoada agora, é que vou dizer que Patrício Trovoada viaja muito. Toda a gente sabe. O povo de Santo Tomé e Príncipe conhece Patrício Trovoada e a sua forma de ser. E eu quero lhe dizer, eu lido com a pessoa com os defeitos que ela tem, mas as partes que eu sei que não me abonam, que não me interessam, eu deixo de lado. E eu vi que o Patrício Trovoada ainda é um político que tem muita coisa a nos dar. Eu conheço um indivíduo que foi presidente desse país, nunca fez nada, vai morrer à custa desse povo, que o povo que alimenta ele até hoje. Abel Bom Jesus, que nasceu em Chão do Bulongo, carregou vindo da Palma, descalço, não sei o que, não sei quanto, tudo que tem hoje, que é fruto do trabalho, ainda é que é ladrão. Não paga energia, não faz nada. Por isso, meu irmão, eu não sou falso. E eu digo mais, a minha mãe e os meus familiares têm me pedido para manter o silêncio. E quem vai me silenciar é a morte. E outra coisa, eu não tenho medo de morrer, posso morrer amanhã. Mas eu tenho a certeza que vai nascer muito Abel depois de mim. Sabias que o programa Família beneficia mais de 23 mil pessoas em São Tomé e Príncipe? Este programa está transformando vidas e garantindo futuro melhor para milhares de crianças. Com o programa de educação parental, os 5 mil pais e cuidadores aprendem práticas que fortalecem os laços familiares, promovendo a educação e valores para as próximas gerações. O apoio à criação do próprio emprego ajudou centenas de famílias a iniciarem pequenos negócios e a investirem na agricultura, criando oportunidades para uma vida mais digna. Através do acompanhamento domiciliar feito pelos técnicos sociais, agregados familiares recebem visitas regulares para superar desafios, cumprir as condicionalidades do programa e alcançar seus objetivos. Os resultados falam por si. Um aumento da cobertura do programa para 5 mil famílias, num total de 265 localidades do país e cerca de 23 mil pessoas impactadas pelo programa. Mais de 54% de beneficiários passam a ter o alojamento ligado à rede elétrica. Mais de 35% de beneficiários têm casa própria. Aumento da frequência escolar para mais de 16.464 crianças beneficiárias.
e 70% das famílias investindo em atividades produtivas que fortalecem a economia local. Continue a ver no YouTube da RSTP.